E aí, pessoal, tudo bem? Já comecei aqui já direto no NetBeans para a gente não perder tempo e vamos implementar a segunda possibilidade agora de criação de janelas internas, beleza? Então vamos lá. Ó. Vou criar um projetinho novo, mesmo modelo, só que agora vamos chamá-lo de Desktop 2. Vamos de novo apagar esse arquivo aqui que não é o que a gente precisa. E vamos criar a nossa tela principal. Vai ser um JFrame Form, vou chamá-lo de novo aqui de principal. E para não esquecer, já vou colocá-lo como principal aqui para execução no meu projeto. Então, run, pronto, desktop 2 main, feito. Vamos lá, como que vai ser a construção agora? A gente vai começar primeiro ajustando o layout do meu formulário principal para border layout, para ele ocupar de novo todo o espaço, aquilo que eu colocar aqui dentro. O que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou colocar um painel, um JPanel. Traz para cá, ele vai ocupar toda a área interna, beleza? Eu vou trocar o nome dele para main panel, ok? Painel principal. Também vou colocar aqui o meu menu bar, igual a gente fez no projeto anterior, então vou seguir a mesmo raciocínio. Esse cara aqui vai ser o cadastros. Vamos colocar aqui dois itens de menu. O primeiro item de menu aqui a gente vai chamar de alunos. O segundo, na verdade não é chamar, né? Colocar o rótulo dele aqui, text, professores. Agora sim, ó, o nome desse primeiro cara, vou trocar aqui em código, ele vai ser o menu alunos e o segundo, seguindo o mesmo padrão, menu professores, tá? Legal. Esse dit aqui a gente não vai usar, é só para não ficar perdido, vamos chamar de help aqui. Muito bem. O toque não me deixa colocar com H maiúsculo aqui. Boa. O que vai acontecer agora? Eu preciso então criar os painéis que vão aparecer aqui dentro, tá? Antes disso, deixa eu só ajustar uma coisa. Esse painel interno, ele tem que ter um layout diferente. Então, eu vou clicar aqui, botão direito, Set Layout, e a gente vai escolher Card Layout, tá? Layout de cartão. Cuidado, eu tomei o cuidado de marcar o painel antes de trocar o layout, para não confundir o layout, por exemplo, com o do frame, que a gente já deixou marcado como sendo border layout. Então, cuidado para não trocar, tá bom? Legal. Como que eu vou construir agora essas duas outras janelas? Né? Uma mudançazinha aqui em relação ao que a gente fez no anterior, né? New, esse cara aí, ele não vai ser frame form e nem internal frame, ele vai ser panel form, JPanel form. Vamos chamar então esse cara aqui de aluno panel, ok? Para diferenciar um do outro, vamos colocar um label apenas aqui em cima, pode ser? Colocar um labelzinho um pouquinho maior, negrito, vamos deixar ele centralizado, vamos escrever aqui, ó, alunos, tá? Como a gente não tem título, não é uma janela, agora é só um painel, vou deixar assim, isso aqui já é suficiente para nós, tá? E aí eu vou criar um segundo, que vai ser o professor. Então, JPanel form, esse aqui vai ser o professor panel. Vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui no meu label, vou deixar um label aqui, vamos colocar ele em destaque, centralizado. Então, esse aqui vai ser o professores. Tá? Só para a gente saber aonde nós estamos. Legal. Só para deixar tudo montado ok, eu vou pedir para ele fazer um build rapidamente, para eu poder acessar tudo sem ter nenhuma dificuldade.
Legal. Agora é a hora de codificar. Vamos lá ver como que a gente vai fazer dentro do main. Então a gente vai acessar aqui o source e vamos começar criando, parecido com o que a gente fez no anterior, os elementos que serão usados para exibir as janelas aqui dentro. Então o primeiro vai ser o nosso aluno panel. O segundo vai ser o nosso professor panel. E aí aqui, pessoal, vai entrar uma coisa um pouquinho diferente. Para controlar a exibição dos componentes dentro do nosso painel, eu vou não fazê-lo direto pelo painel. Eu vou precisar de um componente aí que vai me ajudar, que é o layout associado a este painel. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou criar uma variável chamada, ou do tipo, vou ter que pegar aqui o nome completo dela, tá? Que é card layout. Card layout. E aí vamos lá. Eu vou precisar obter esse card layout a partir do do meu componente que está aqui, ó, que é esse main panel, é o painel que está ocupando toda a área aqui. Para fazer isso, nós vamos ter que fazer dentro dentro do construtor da minha classe. Assim que ele inicializar os componentes, eu já vou pegar a referência para esse cara aqui. Então a gente vai digitar aqui card layout, vai receber. Eu vou ter que fazer um casting aqui, porque o tipo não é exatamente igual, então a gente vai pegar e vai fazer um casting para o tipo dele, mas ele vai vir de main panel.get layout. Então eu vou pegar o layout, o manager do layout, para poder trabalhar usando esse carinha aqui, tá bom? Antes de continuar, eu vou precisar agora referenciar esses dois painéis que são externos. Então a gente vai criar um método para fazer a inicialização deles aqui, ó. Então, vamos criar esse método como um método privado, porque ele só vai ser usado aqui dentro. Vamos chamar de init painéis. E ele vai ser basicamente o seguinte: o nosso aluno painel vai vir de new aluno painel. O nosso professor painel vai ser um novo professor painel, ou seja, a gente vai criar dois objetos. E agora eu vou precisar fazer uma referência para esses dois objetos através de um nome. Eu vou dar um nome para eles. Então eu colocaria assim, ó, o nosso main panel ponto adicionar, e aí a gente vai usar o seguinte construtor. O construtor onde eu passo para ele como parâmetro a referência do objeto propriamente dito, que aqui é o nosso, por exemplo, aluno painel, vírgula, e aí eu vou dar um nome para ele, que vai ser aqui, ó, aluno. Vou fazer a mesma coisa com o professor. Eu vou adicionar o meu professor e vou dar um nome aqui para ele, que vai ser professor. Deixa eu só ver se eu coloquei tudo maiúsculo, eu vou manter o padrão aqui, ó. Tá? Então, eu estou adicionando esses dois painéis que a gente instanciou, criei os dois objetos, e aí estou referenciando e adicionando dentro do nosso painel com esses dois nomes aqui que a gente vai precisar mais tarde. Onde que eu vou chamar esse método? No meu construtor aqui embaixo. Então, assim que a aplicação iniciar, essa é uma outra diferença, ele já vai criar os dois painéis. Lembra que
um outro modelo de criação de janelas internas, a gente instanciava a janela só quando ela era chamada. Aqui não, eu já vou criar logo de início essas duas janelas. Tudo bem? Bom, feito isso, a gente agora vai acionar os menus. Eu vou aqui, por exemplo, em alunos, eventos, vamos lá acionar o menu alunos. O que eu preciso fazer? Algo bem simples. A gente vai pegar o nosso card layout, ponto. Aí tem um métodozinho que é o método show, que é exibir. E olha só, o exibir, ele pede dois parâmetros. O nosso nome do painel, onde ele vai mostrar alguma coisa, e o nome que a gente cadastrou lá como aluno. Opa, aluno. Então, onde eu vou exibir, quem eu vou exibir. A mesma coisa a gente vai fazer com o professor. Então, eu vou lá em eventos, acionar, e vou fazer a mesma coisa. Ó. Card layout, ponto, exibir o nosso card de professor, não, o nosso painel, e o nome que é, perdão, não é o nome do professor, é o main panel, é onde eu vou mostrar, e o nome do que eu vou mostrar, que é professor. Vamos ver como é que está até aqui? Bora lá. Então, abriu já a nossa janela e olha só que interessante, né? Primeira coisa, assim que a janela abre, o painel de alunos já aparece visível. E aqui, em acionar professores, ó, ele vai trocar. Tá vendo? Ele troca o painel. Mas, no primeiro momento, eu não tenho nenhuma tela que fica fechada. Pensa assim o seguinte, eu só coloquei um label aqui. Mas, a princípio, eu teria aqui vários campos, por exemplo, nome do aluno, endereço, telefone, etc., botões. Eu tenho uma tela toda aqui. Para o exemplo que eu estou fazendo, eu coloquei só um label, mas não importa o que tem aqui dentro. Tudo bem? A questão principal, talvez, aqui seria, ok, abriu já, aparece alunos logo de cara, fica estranho. Eu gostaria de ter uma tela aberta com um painel interno e que não tivesse nada. Como que eu faço isso? A maneira de contornar isso seria fazer o seguinte. No momento que eu inicializo aqui os meus painéis, eu poderia criar um painel que seria um painel vazio, né? Um painel que não tem nada dentro. Então eu posso criar aqui um painel vazio, que seria o JPanel, chamado, por exemplo, painel vazio, igual a new JPanel. Só isso. E aí eu vou adicioná-lo aqui também. Só que olha só, por que o aluno foi o primeiro painel a aparecer? Porque ele foi o primeiro a ser adicionado. Então, nesse caso, como eu quero que o painel vazio apareça primeiro, eu vou adicioná-lo primeiro. Falando em painel vazio. Main, certo? Ponto .add. E agora sim, ó, o nosso painel vazio. E vou chamá-lo, mantendo o padrão aí de vazio. Pronto. Agora o que vai acontecer? Quando ele abrir a aplicação, o primeiro painel que vai aparecer é o painel vazio, e não o aluno e não o professor. Então, isso resolveria um pequeno pedaço aí do trabalho que a gente tem. Vamos ver como é que fica, se está tudo certo. Olha lá. Está aqui. Perceba que o painel é o painel vazio. Se eu abrir aqui alunos, ele vai para alunos. Se eu abrir professor, ele vai para professor. Né? Agora, a outra questão é, tudo bem, resolvido de que ele começa com o vazio. Como é que eu faço agora para fechar? Imagina que essa tela, por exemplo, de professores, tem uma série de coisas aqui dentro, né? O nome do professor, o telefone e tal, etc. Eu quero fechar essa tela. Uma das opções seria criar em algum lugar aqui, por exemplo, dentro de cadastros, help, uma opção fechar, que na verdade não vai fechar nada, ela só vai trazer de volta
o painel vazio aqui para frente. Essa seria uma abordagem. Agora, deixa eu aproveitar e falar o seguinte para você, né? Lembrando um pouquinho aí de orientação a objeto e tal. Suponha que eu quero ter um botão aqui, eu vou chamar esse botão de fechar, que fecharia, em teoria, ele fecharia o meu painel, de aluno, né? Eu tenho lá todas as informações do aluno, né? Poderia ter aqui, por exemplo, só para ficar mais com cara de formulário, né? Por exemplo, isso aqui seria o nome do aluno, né? E aí eu teria aqui um campo para preencher o nome do aluno, por exemplo. A gente já fez isso aqui em outros momentos, só para dar uma carinha aqui, tá? Legal. Agora eu quero fechar. Como eu falei, fechar basicamente seria o quê? Trazer para a tela o painel vazio. Qual que é a questão? Quando eu estou aqui com acesso a esse botão, deixa eu já colocar o nome dele de btn fechar, né? E quando eu estou aqui, qual que é a questão? Eu não tenho acesso às variáveis que eu preciso para fazer essa ação. Por quê? Porque elas estão declaradas lá no main. O que eu preciso para trazer um painel para ficar visível? Eu preciso do card layout e eu preciso do main panel. Eu preciso da referência desses dois caras aqui, ó. Só que eles pertencem, são variáveis privadas aqui, ó, ao main. E aí, como é que faz? Uma alternativa seria, já que quem precisa dele é o aluno, eu precisaria passar como parâmetro, como referência, de alguma maneira, para o aluno ter acesso e eu poder acionar isso lá no botão. Então, poderíamos vir aqui em aluno e declarar a mesma coisa que a gente tem aqui no main, o card layout, e declararia também aqui, ó, um painel. Só que aqui eu vou chamá-lo de main panel. Okay? Só declarei as referências deles aqui. E eu vou passá-los, então, como parâmetro aqui, ó. Então, eu teria aqui esse card layout e teria aqui um jpanel. Painel. E aí eu vou inicializar esses dois caras aqui embaixo. O card layout e também o meu main panel. Eu não precisaria do this aqui, mas tudo bem. Igual. Vamos manter o padrão, né? Essa seria a ideia. Lá no main, a gente vai passar como parâmetro aqui, então, o card layout e o painel principal. Painel principal. Tendo acesso a essas duas informações, agora a gente consegue acionar aqui no menu, no botão, perdão, fechar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho acesso ao card layout e eu consigo acionar o método show, passando para cá como parâmetro o painel principal e o nome do que eu quero mostrar, que é o famoso vazio. Então é para voltar para o menu anterior, quer dizer, na verdade, simular aqui que a gente estaria fechando, né? Vamos ver se isso aqui dá certo. Tá aqui, começou fechado. Eu posso ir lá para professores, para alunos, e quando eu clicar em fechar, ele volta para o painel vazio, né? Então lembrando que ele na verdade está girando, né? Ele vai trazendo um painel à frente do outro. Dessa maneira a gente consegue simular
ter várias telas dentro da nossa aplicação. Tudo bem? Eu espero que tenha sido útil para você aí. Bom trabalho e a gente se vê nos próximos. Um abraço!